A determinação silenciosa de Cenália é o que o torna um dos melhores. Ignorando as perguntas da equipe na cena do crime, ele corre para o DPCF. O prédio, geralmente movimentado, parece mais frio e ecoante nesta noite. No seu gabinete, ele liga o computador e acessa o arquivo digitalizado da Brigada Militar. Ele precisa encontrar o registro daquela noite específica de 2018. Arquivo de ocorrências, 2018. Local: perímetro da UFRGS, Campo Central. Agente: Soldado Marcos Cenália. Status do arquivo: arquivado, sem solução. Após alguns minutos de busca frenética, os olhos de Cenália se fixam em um relatório de patrulha. As letras na tela parecem pulsar. Horário ocorrência descrição preliminar. 22h15 abordagem de rotina indivíduo identificado como Júlio omitido acompanhado de 3 estudantes. Advertência verbal aplicada por conduta suspeita. 23h45 chamado de emergência relato de gritos e vidros quebrados em um prédio abandonado na rua Sarmento Leite, a 2 quadras da abordagem anterior. 1h30 registro de incidente local revistado. Encontrados vestígios de luta, uma garrafa de vinho quebrada e um brinco de pérola. Ninguém foi localizado no local. A memória desbloqueada. Ao ler sobre o brinco de pérola e o prédio abandonado, um detalhe que Cenália havia guardado no subconsciente surge como um choque elétrico. Uma das estudantes que estava com Júlio usava brincos de pérola. Naquela noite de 2018, após Cenália dar o aviso, "Toma cuidado, meu amigo", ele seguiu a ronda. Pouco depois, veio o chamado do prédio abandonado. Júlio e as garotas nunca foram oficialmente ligados àquela cena porque, quando o reforço chegou, o local estava deserto. Nota mental: Júlio não virou padre por vocação. Ele virou padre para pagar uma penitência por algo que aconteceu naquele prédio. A conexão tecnológica. Enquanto Cenália processa a informação, o Dr. Felipe Bronson entra no gabinete sem bater. Ele está com um tablet mostrando o mapa de Brotóvia. Cenália: por que você saiu correndo? Encontrei algo no celular do Júlio antes de você sair. Ele recebeu uma mensagem criptografada há 2 dias. O remetente usava um pseudônimo, a estudante. A mensagem dizia apenas: "O tempo da confissão acabou, Júlio. O pecado de 2018 não pode mais ser escondido atrás de uma batina." O contraste entre a frieza do necrotério e o calor daquela última discussão na igreja é quase insuportável. Cenália permanece imóvel, o olhar fixo no que sobrou do rosto de Júlio. As marcas das garrafadas obliteraram as feições do amigo de infância, deixando apenas uma máscara de violência. A frase ecoa como um martelo: "Não é da sua conta." Para Cenália, agora como detetive, a frase ganha um novo sentido. Não era apenas arrogância ou amargura. Era uma barreira. Júlio sabia que se Cenália soubesse da sua conta, o policial teria que agir. No necrotério do DPCF. O doutor João Luiz Paludo se aproxima de Cenália, limpando as mãos no avental. Ele fala em um tom baixo, respeitando o silêncio do detetive. Cenália: as marcas no rosto não foram apenas para ferir. O agressor usou a garrafa com um ódio rítmico. Ele queria apagar a identidade do Júlio. Mas veja isto aqui. Paludo aponta para o pescoço da vítima com uma pinça. A batina foi rasgada com força antes da facada. O assassino estava procurando algo. Ele não queria apenas matar o padre, ele queria algo que o padre carregava. O que não era da conta de Cenália. Cenália começa a conectar os pontos com a frieza de quem precisa de respostas para suportar a dor. 2018, Júlio estava na melhor fase, boêmio, acompanhado. O incidente: algo terrível aconteceu no prédio abandonado após o encontro com Cenália. A fuga: Júlio desaparece e ressurge como padre, escondendo-se no dogma religioso. O acerto: a mensagem da estudante prova que o passado o encontrou em Brotóvia. O grito de alerta. Enquanto Cenália observa o corpo, o inspetor-chefe Pierre Villanova entra no necrotério com uma expressão grave. Cenália:
O Dr. Philip Bronson conseguiu quebrar o resto da criptografia do celular. A mensagem da estudante não foi a única. Houve uma ligação de 30 segundos, uma hora antes do crime. O sinal veio de uma torre aqui mesmo, na divisa entre Canoas e Porto Alegre. Vila Nova hesita, então completa. A conta vinculada a esse número está no nome de uma fundação de apoio a vítimas de crimes violentos da UFRGS. Cenália: o Júlio não estava fugindo apenas de um crime, ele estava fugindo de uma testemunha. Cenália para Lívia: Dra Lívia, se a senhora não se importar, minha mãe fez a análise comportamental dela sobre o crime. A doutora Lívia Napolitano arqueia uma sobrancelha, claramente surpresa, mas imediatamente suaviza a expressão. Ela conhece a reputação da Soninha, não apenas como a rainha das torradinhas caseiras de Canoas, mas como uma mente brilhante que moldou o instinto do próprio Cenália. Cenália: eu jamais ignoraria o instinto de quem te conhece desde o beco do Chaparral e ainda tem a bagagem da psicologia, diz Lívia, cruzando os braços e inclinando-se para ouvir. O olhar dela pode ser exatamente o que precisamos para enxergar o que está escondido sob essa batina manchada. O inspetor-chefe Villanova, que estava ao fundo, também se aproxima. Ele sabe que Soninha tem uma expertise que vai além dos livros, ela conhece a essência de Júlio e de Cenália. A análise da doutora Soninha. Cenália respira fundo e relata o que sua mãe observou ou comentou. De acordo com a visão dela. O conflito de identidade. Júlio não estava apenas sendo rude, ele estava em um estado de negação agressiva. Ao gritar aquele Julinho é passado, ele tentava convencer a si mesmo, não ao Cenália. O medo da exposição, a reação explosiva na igreja foi o gatilho de alguém que se sente encurralado pela própria consciência. Para a Soninha, Júlio via no Cenália não o amigo, mas o espelho de sua própria culpa. A hospitalidade fatal, o fato de ele ter servido café e biscoitos, conforme a perícia confirmou na sala de estar, indica que, apesar de tudo, Júlio sentia que devia algo ao visitante. Foi uma recepção de rendição, não de medo imediato. O próximo passo do detetive. A doutora Lívia anota alguns pontos e olha para a Cenália. Sua mãe está certa, Cenália. A raiva dele com você foi uma projeção. O assassino não precisou arrombar a porta porque Júlio já estava esperando pelo juízo final dele. O café foi o último sacramento que ele mesmo se deu. Villanova interrompe. Se a análise comportamental bate com a cena, então o segredo de 2018 na UFRGS é a chave. Mas temos um problema. O Dr. Philip Bronson acaba de descobrir que uma das 3 estudantes daquela noite desapareceu oficialmente há 6 meses, exatamente quando Júlio se mudou para cá. O silêncio no necrotério é quebrado apenas pelo som dos relatórios sendo jogados sobre a mesa metálica. A equipe do DPCF trabalhou rápido, mas as respostas que eles trouxeram abrem feridas ainda maiores no caso. Aqui estão os resultados detalhados das análises. Doutora Luciana Ponciano, DNA. Resultado: DNA inconsistente. A anomalia: Luciana coletou amostras da borda da xícara de café e dos resíduos sob as unhas de Júlio. O resultado é perturbador. Os marcadores genéticos encontrados na xícara não batem com nenhum registro civil comum, mas apresentam uma degradação química estranha. A teoria, Cenália, é como se o DNA tivesse sido lavado ou contaminado propositalmente com algum agente químico antes da coleta, ou o assassino sofre de uma condição rara. Mas há algo pior: o sangue sob as unhas do Júlio é dele mesmo. Ele não arranhou o assassino, ele se agarrou ao próprio corpo em agonia. O agressor não deixou um rastro biológico limpo. Dr. Wagner Trindade, balística. Resultado: execução técnica. A arma, o projétil retirado do confessionário é de um revólver calibre .38, mas com uma particularidade: a bala era encamisada, projetada para maior penetração. O atirador não foi um tiro de alguém nervoso, Cenália explica Wagner. A trajetória mostra que a arma foi encostada exatamente no centro da testa, ligeiramente inclinada para baixo. O assassino obrigou Júlio a se ajoelhar. Não foi um disparo à distância, foi uma execução ritualística. Quem puxou o gatilho queria olhar nos olhos dele enquanto a vida se apagava.
Dr. Alfredo Plutônio, Química Forense. Resultado: o segredo nos biscoitos. A substância: Alfredo analisou os biscoitos que o ser misterioso estava comendo. Cenália: os biscoitos são caseiros, mas não são da paróquia. Encontrei traços de escopolamina, conhecida como Boa Noite Cinderela, na massa. A revelação: Júlio não foi atingido pela garrafa porque foi pego de surpresa em uma luta corporal. Ele foi drogado primeiro. Ele estava perdendo os sentidos e a coordenação quando as garrafadas começaram. O visitante trouxe os biscoitos como um presente, e Júlio, por confiar na pessoa ou por extrema culpa, comeu. Ele estava indefeso quando o massacre começou. O veredito de Cenária. As peças se encaixam de forma sinistra. O assassino é alguém que Júlio conhecia bem o suficiente para aceitar comida. Alguém que queria que ele sofresse as garrafadas e o facão, mas que manteve o controle técnico, o tiro de execução. Doutora Lívia observa a cenária. Sua mãe, Dona Soninha, avisou. A hospitalidade de Júlio foi a sua sentença. Ele abriu a porta para o passado, e o passado serviu com veneno e chumbo. Próximo passo crítico. Com o DNA sendo inconsistente e a balística apontando para uma execução fria, o foco volta para 2018.